Olá, de volta aqui com o podcast Fora do Eixo.rec. Hoje eu trago um convidado muito especial para a gente também bater um papo muito especial. Vamos falar de fé, vamos falar de celebrações que levam milhares de pessoas ao Cariri paraibano para uma missa de cura e libertação. Padre Fabrício Timóteo, ele está aqui conosco, pároco de Itaperuá, e que vem atraindo muita gente pelas redes sociais, presencialmente, para a sua paróquia, em diversas celebrações. Padre Fabrício, obrigado por ter vindo, um prazer recebê-lo aqui no podcast. É uma honra, Hermes de Luna, no Fora do Eixo.rec, fora do eixo, mas sempre no eixo de Jesus, no eixo da fé, no eixo da esperança, no eixo da verdadeira alegria e da autêntica felicidade. Para mim, é uma honra estar aqui na sua presença. Quando a gente coloca assim, fora do eixo, é porque a gente quer ficar fora do eixo dessa, vamos dizer do assim... convencional, do tradicional. Desse tradicional, dessa coisa de desgaste da sociedade como um todo que a gente assiste por aí. Até porque a sociedade hoje, ela espera uma palavra nova. Isso. Ela espera uma palavra de fé, de ânimo, de encorajamento, uma palavra de motivação. Ela está sedenta de algo novo, de algo que a anime, que a potencialize, a levante, a engrandeça, a exalte. Chega da mesmice, da rotina, da monotonia, do que é cansativo e muitas vezes opressor. Então, fora do eixo nesse sentido, algo salutar, salvífico e redentor. Exatamente. A gente espera que seja assim. Ô padre, eu queria começar esse bate-papo pela sua própria história. Quando é que o senhor despertou assim para essa vocação? Eu quero ser sacerdote, eu quero levar a palavra de Cristo às pessoas. Claro que naquela época, no início de tudo, o senhor não pensava em ter um rebanho de fiéis passando de 100 mil pessoas. Começou aos pouquinhos, pregando, semeando aquela sementezinha, né? Separando o joio do trigo. Como é que foi? Como é que se deu esse processo, padre? Hermes, eu sou, nesse sentido, um fora do eixo. Porque eu não tive uma vida na infância e na adolescência de prática religiosa. Eu não fui um católico assíduo, um católico participante. Eu era aquele católico de IBGE, de estatística. Só da estatística, só no número. Eu comecei a frequentar a igreja já tardiamente, com os meus 15 anos de idade. E não comecei a frequentar por causa da fé, mas porque eu fui obrigado pela minha mãe. A mãe do senhor era assídua, frequente, participante, era uma católica bem fervorosa? Não. E por que ela o obrigou? Ela me obrigou porque minha mãe começava a estranhar o meu comportamento. Esse jovem, ele é excêntrico. Esse meu filho é meio diferente de tudo, porque eu tinha 15 anos, eu só ia para a casa dos meus colegas, para a escola e ficava em casa. Esse era o tripé do meu itinerário. Escola, casa de colegas e a casa, a residência. E aí minha mãe começou a se preocupar. Cadê meu filho saindo para se relacionar com outros jovens, fora dos seus ciclos de amizade? Cadê meu filho querer ir a uma festa, querer namorar? Cadê meu filho querer ir para uma viagem? Nada. Então, mãe disse, meu Deus do céu, eu tenho que procurar alguma coisa para esse meu filho fazer e sair dessa rotina, desse tripé aqui, desse círculo no qual eu me encontrava. E aí minha mãe tentou, pasmem, ela tentou me levar a festas. Fez o movimento contrário das outras mães. Só que ela me obrigou a ir a festas e eu não conseguia me encontrar em festas, nessas festas seculares. Quando ela percebeu isso, ela disse, e agora? O que é que eu vou fazer para esse jovem ser um jovem normal? Ela ficou sabendo que na minha paróquia de origem, paróquia Santo Antônio em Patos, havia uma missa intitulada Missa da Juventude. Missa dos Jovens. Eu vou levar Fabrício para essa missa, não por causa da fé,
Não por causa da doutrina, da liturgia. Socialização mais. Processo de socialização. Processo de socialização, de me inserir numa vida coletiva, numa vida comunitária, numa vida social. Em interrelacionamentos, nessa interpessoalidade com outros jovens. E eu fui a essa missa. A primeira vez, obrigado. A segunda vez, obrigado. Mas duas coisas começaram a me encantar nessa missa. Sabem quais foram? Uma, tinha um animador lá da Santa Missa, chamado Toninho Nascimento. A forma vibrante, a forma entusiasta, a forma motivadora, envolvente. Fora do eixo. Fora do eixo. Fora do eixo, fora do normal. Fora do normal. Fora do convencional. Isso. Que ele cantava. Então, com aquela forma nova de cantar, eu fiquei encantado. E a outra realidade foi a pregação do padre. O padre muito douto, muito eloquente, muito erudito, com uma boa oratória, uma exímia retórica. E como eu gostava muito de estudar, eu me encantei pela dimensão intelectual do padre, a dimensão cognitiva, acadêmica do padre. E eu disse, rapaz, esse padre é muito inteligente. Qual é a fonte do saber desse padre? De onde ele tira tudo isso? Ah, da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras. Então eu comecei a folhear, eu comecei a sondar a Bíblia, não por uma questão de fé, mas por uma curiosidade intelectual. E até você brincava aqui em off e disse, o padre é curioso. Eu já comecei a curiosidade lá atrás. Lá atrás. Isso eu tinha 15 anos de idade. E eu comecei a folhear, eu comecei a mergulhar na Bíblia atrás do conhecimento acadêmico do padre Elias, que era o padre da minha paróquia de origem, paróquia Santo Antônio. Só, meu irmão Hermes, quando eu mergulhei na Bíblia, comecei a perscrutar as Sagradas Escrituras, eu encontrei uma pessoa que eu não conhecia. E eu me apaixonei por essa pessoa. Certo. E eu resolvi me enamorar com essa pessoa. E depois resolvi casar com essa pessoa. E até hoje estou casado com essa pessoa. Jesus Cristo. Eu conheci Jesus Cristo a partir da palavra. E aí eu fui me aprofundando na palavra e fui me aprofundando no conhecimento, não só acadêmico, cognitivo, epistemológico, racional, mas no conhecimento existencial, que transformou a minha vida, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E o senhor fez seminário normal? Depois eu fui fazer a faculdade de Direito. Certo. No final do terceiro período, já ia iniciar o quarto período, meu amor por Jesus estava tão grande que eu disse, eu quero me entregar inteiramente a Ele. E aí veio subitamente uma vontade de me consagrar definitivamente a Jesus Cristo, de ser sacerdote. Interessante que quando eu fiz o vestibular, a época era vestibular, vestibular de Direito, eu raspei a cabeça, havia essa tradição, né? Sim. Eu fiz comunicação, padre. Comunicação social. Comunicação social. Quando eu terminei comunicação, eu dancei o baile de formatura já com a cabeça raspada que eu tinha passado em Direito. Ah, o senhor também foi acadêmico de Direito. Já, sou advogado também, mas não praticante hoje, já tive escritório e tudo, mas hoje eu sigo com o jornalismo. Então eu fui fazer uma missão com a cabeça raspada, e em todas as casas nas quais eu entrava, onde eu entrava, a pessoa dizia, você vai ser padre? Não, eu tirava o boné. Não, eu vou entrar na faculdade de Direito. Eu vou ser ou um advogado, ou um promotor, ou um juiz, defensor público, seja lá o que for. Mas eu não vou ser padre, não. Só que aquilo foi uma semente lançada no meu coração. Quando eu chego na faculdade, eu já estava com 18 anos, naquele momento da apresentação, da aula inaugural, da aula inicial, eu me levantei para me apresentar. Naquela hora, Hermes, Jesus colocou no meu coração, seu lugar não é aqui. Aquilo me inquietou muito. Meu Deus do céu, a vida toda sonhei em chegar na faculdade de Direito e agora Deus coloca um sentimento no meu coração que meu lugar não era ali. E algo me inquietou mais ainda. Eu tinha um colega que ele era especial. Certo. Ele era especial, o Calbi Filho. E a mãe dele, Lúcia, dona Lúcia,
Isso no Crato, Ceará, na Universidade Regional do Cariri. A mãe dele ia em todos os momentos com ele. A mãe dele o acompanhava em todos os instantes. E Dona Lúcia chegou para mim e disse assim, Fabrício, você é diferente. Como assim, Dona Lúcia? Nunca tinha comentado com ninguém nada. Aquela minha inquietude. Sei. Aquela coisa que estava mexendo comigo ali. Sim. Que estava me descontrolando. Cabeça cheia de dúvidas. Dúvidas, incertezas, questionamentos. Questionamentos, isso. Eu disse, por que, Dona Lúcia? Ela disse, você não vai ficar aqui não, nessa faculdade não. Eu o vejo como um sacerdote. E aquilo ali me inquietou mais ainda. Até que eu disse, tanta inquietude, tanta coisa mexendo comigo, tanta coisa nesse processo de ebulição existencial. Não, eu vou entrar no seminário. E eu entrei no seminário no ano 2000, entrei no seminário menor em Patos, depois eu fiz filosofia em Campina Grande, depois eu fiz teologia em João Pessoa. Depois eu fui fazer o meu estágio pastoral novamente em Patos, na paróquia São Sebastião, em Patos, e assumi minha primeira... eu me tornei padre no dia 9 de janeiro de 2009. Sim. No outro dia já estava recebendo minha primeira paróquia, municípios de Catingueira e Eimans, lá no Vale do Piancó. Lá do Vale do Piancó, certo. Passei 2 anos, 5 meses e 2 dias lá. No dia 7 de agosto de 2011, assumi minha segunda paróquia, paróquia Nossa Senhora da Conceição, em São Momede. Certo. No Sabugi, certo? No Seridó paraibano. E depois, no dia 6 de janeiro de 2019, assumi minha terceira paróquia, na qual me encontro, a paróquia Nossa Senhora da Conceição, Taperoá. É uma trajetória bem recente, né? Se levar em conta essa multidão que o senhor atrai para essas missas de cura e libertação. São 14 anos de ordenação. 14 anos de ordenação. Mas quando o senhor chegou nessa paróquia de São Mamede, assim, já estava preparado melhor, né, para lidar... Na minha primeira paróquia, eu tive a oportunidade de vivenciar uma dimensão essencialmente e estritamente missionária do meu ser sacerdote. Certo. Para você ter uma ideia, eu visitei todas as casas, todas, literalmente falando, de Catingueira e Emas, todas, das 2 cidades. Em São Mamede, já houve uma guinada, já houve um fora do eixo. Houve uma guinada para uma dimensão mais de celebração de massas. Porque na primeira missa com orações de cura e libertação em São Mamede, nós já tivemos um público imenso. Quando foi? No próprio ano que eu cheguei em São Mamede, melhor, eu cheguei em 2011 em São Mamede, foi em 2012. Mas me diga uma coisa, quando o senhor entrou, que decidiu mesmo, vou ser padre, vou abraçar Jesus Cristo de corpo inteiro, o senhor imaginava já essa coisa de atrair multidões? Não, eu imaginava de fazer algo com uma metodologia diferente. Diferente. Porque eu conhecia as santas missões populares e conhecia a renovação carismática católica. E eu me encantava um pouco com a metodologia, tanto das santas missões populares, como da renovação carismática católica. A metodologia de uma linguagem mais alegre, de uma linguagem mais acessível, de uma linguagem mais envolvente, de uma linguagem mais motivadora, mais entusiasta, de uma linguagem jovial, mais empolgante. A Igreja Católica aqui no Nordeste, dessas missões, tem como referência Frei Damião, lá atrás, né? De quem eu sou profundamente devoto. Eu tenho uma intimidade muito grande com o Frei Damião. Inclusive... Eu conheci Frei Damião. Você o conheceu, né? E eu tive a oportunidade de o conhecer em Bonito e Santa Fé, até dos meus pais. E lá, Frei Damião, ele me deu um carão. Foi? Um carão. Eu estava conversando na hora do sermão. Sim. Na hora da homilia. Ele não admitia, né? Ele não admitia. Ele parou a missa diante de uma multidão e disse, cala a boca, menino. Esse menino não tem mãe, não. Cala sua boca. Sabe? Meu Deus do céu, um carão de Frei Damião. Hoje, para mim, é uma honra, é um privilégio ter sido repreendido, exortado por Frei Damião de Bozano. Diz a lenda... Qual é a lenda? Que em Alagoa Grande, a Alagoa de Alagoa Grande, os sapos não cantam. Diz que Frei Damião estava fazendo uma missão em Alagoa Grande, quando na hora do sermão que ele ia fazer, os sapos estavam... começaram a fazer barulho e tal,
e ele cala a boca, todos os sapos calem a boca. Aí foi aquele silêncio geral, claro que isso é lenda, né? O silêncio geral, pelo menos é o que contam os mais antigos, e ele terminou o sermão e esqueceu de desfazer essa ordem. Diz que até hoje os sapos não cantam na lagoa de Alagoa Grande. Ele fez o contrário em Santo Antônio de Pádua, que pregou para os peixes. Para os peixes, pois e os peixes começaram, lá na linguagem dos peixes, a cantarolar os louvores de Deus. Quantos fiéis estavam presentes na sua primeira missa de cura e libertação? Olha, eu não tenho uma estimativa exata para dar essa estimativa. Mas de olho, o olhômetro. O olhômetro foi em São Momede, a de maior proporção foi em São Momede. E na primeira missa com oração de cura e libertação em São Momede, a igreja estava superlotada. A igreja, o templo, devia caber mais ou menos umas 500 pessoas, 555 pessoas. E o pátio da igreja, que é muito grande, estava superlotado na primeira. Foi uma missa interna ou externa? Eu acredito que aí mais ou menos umas 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Interna ou externa? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Com carros de som altar, e telão fora. Certo. E telões fora. A segunda fiz ainda no mesmo local. Agora, já na terceira celebração, eu fui passando e vi o parque de eventos da cidade de São Momede, chamado... Agora, esquece o nome. Eu estava passando e vi lá. E disse, O Bezerrão, me lembrei, O Bezerrão. E eu disse, a missa com oração de cura e libertação, eu senti, deve ser aqui. Deve ser aqui. Padre, o senhor está doido, padre. Um ambiente secular, dizem logo assim, um ambiente profano. Sim, que eram festas, né, populares. Festas seculares. Forró, essas coisas. Isso, São João, São Pedro, João Pedro. Fazer aqui a missa com oração de cura e libertação, sim. O Bezerrão vai ser o local. O Bezerrão vai ser o local de salvação, de cura e libertação. E eu celebrei lá. Aí lá já foi uma surpresa, meu irmão. Sim. O local já tinha mais ou menos umas 40.000 pessoas. 40.000 pessoas. Foi um negócio estupendo. Naquele tempo não tinha internet, eu já tinha. Não tinha internet, né, no interior do estado. E eu sempre fui infoanalfa. Eu sempre fui um analfabeto informático. Digital. Um analfabeto digital. Mas tinha uma coisa, duas realidades muito poderosas. Primeiro, os frutos das duas primeiras celebrações. Quando eu digo os frutos, eu estou falando os testemunhos. O boca a boca. De graças alcançadas, de bênçãos recebidas, de milagres ocorridos. E o boca a boca. O telefone sem fio. Isso. Que vai de ouvido em ouvido. No pezinho do ouvido. Muito forte, fortíssimo. E a outra realidade, o rádio. Eu sempre fui apaixonado pela radiofonia. O sertanejo gosta de rádio. Isso aí não tem como. Eu sou louco por rádio. Até hoje escuto muito rádio. Minha sogra mora num sítio em Cajazeira chamado Catolé. Ela não vive sem rádio. 5 horas da manhã está ligado o radinho dela, escutando missa. Somos dois. Eu escuto muito. Escuto jornalismo, entretenimento, programação religiosa na radiofonia. Então eu já apresentava programas que eram veiculados em cadeias de emissoras. Então, todo mundo que chegava lá dizia, padre, eu não vejo uma propaganda numa televisão, não vejo uma propaganda aqui, nem outro meio de comunicação. Como é que o senhor divulga isso? O boca a boca, os frutos que se reverberavam e, sobretudo, o rádio. E aí atraía tanta gente. Já na terceira celebração lá, 40.000 pessoas. 40.000 pessoas. Quando é que o senhor chegou em Itaperoá? Eu cheguei em Itaperoá dia 6 de janeiro de 2019. 2019. Aí em 2019 mesmo, eu tive a oportunidade de celebrar a primeira missa com oração de cura em Itaperoá. Em Itaperoá. Isso aí já foi também externa? Sim, em Campal. Numa praça chamada João Suassuna. Nós já tivemos aí uma participação de 60.000 pessoas. Nessa primeira missa de Itaperoá. Na primeira missa, isso. E esses testemunhos de cura, como é que eles apareceram? Eles aparecem bem naturalmente, bem espontaneamente. Por exemplo, já agora nessa última missa, essa que aconteceu sábado último passado, nós tivemos muitos testemunhos de graças alcançadas. Nós tivemos pessoas, pasmem, que estavam paralíticas, que foram curadas. Inclusive, algumas pessoas, elas se levantaram mesmo lá na hora. Eu tenho muito cuidado nessas coisas, porque
Eu tenho muito cuidado com charlatanismo. É isso que eu ia lhe perguntar. Isso não lhe preocupa, não lhe atormenta, não? De repente ser acusado assim de que está por trás de uma encenação ali, de haver um charlatanismo? É muito sério isso, muito sério. Só que os testemunhos são muito espontâneos. Ninguém consegue nem catalogar. Para você ter uma ideia, eu faço um cerco de Jericó, que são 7 semanas que antecedem a missa com oração de cura e libertação. A comunidade toda ela reza 49 dias. O cerco de Jericó. Muralhas cairão pela força da oração. E eu abri um espaçozinho para os testemunhos. Confesso a você, não deu tempo ler os testemunhos de graças alcançadas. Até eu tive que, algumas situações, mediar ali, harmonizar ali, para evitar alguns desgostos, algumas contrariedades, porque as pessoas queriam apresentar os testemunhos e não dava efetivamente tempo. Então, os testemunhos ninguém consegue controlar, ninguém consegue amarrar, ninguém consegue oprimir e nem mensurar. Qual foi o maior testemunho assim que lhe chamou a atenção? Foi o primeiro ou teve algum mais que o senhor disse, não é possível, será que isso está acontecendo? Já mesmo? aconteceram testemunhos das mais variadas formas. Pra você ter uma ideia, é um testemunho que sempre me encanta. Eu estava celebrando num sítio em Itaperuá, chamado Giral do Capim, e atendi as pessoas, estava atendendo até 2h30 da manhã. Quando foi 2h40 da manhã, alguns homens, eles chegaram e me procuraram. Padre, nós sabemos que o senhor está hiper cansado, muito exausto, mas a gente queria que o senhor fosse abençoar o nosso pai. Abençoar o nosso pai. Nosso pai tem 84 anos de idade e está com câncer na próstata. Câncer na próstata. Humanamente, meu primeiro impulso foi dizer, não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu estou esgotado. Esgotado, imagino. Mas a minha mãe estava ao meu lado. Minha mãe me cutucou assim e disse, vá. Antes de eu dar a resposta. Uma ordem dessa, pelo amor de Deus. Não tem como. Eu fui. Cheguei lá, não fiz orações delongadas e prolongadas, não. Coloquei a mão, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te cure. E ele estava fazendo sessões de quimioterapia. E eu fui para casa, rezei. Na volta dele ao médico, com a família, o médico disse, o que é que aconteceu aqui com esse senhor? Ele está reagindo muito fortemente, muito positivamente. É uma coisa comprovada cientificamente, né? Todas têm que ser comprovadas cientificamente. Se bem que o milagre é para além da ciência. Certo. É suprarracional. Sim. Suprarracional, é metarracional, é transracional, não é puramente racional. É racional e suprarracional, mas não pode ser irracional. Não podemos cair no anticientificismo. Não podemos cair num fideísmo cego. Não podemos cair numa irracionalidade. Não podemos cair numa instrumentalização da fé. Não podemos gerar uma alienação social. Para não cair no perigo do senhor fazer uma oração em determinado fiel e ele simplesmente abandonar o tratamento. Né? Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu sempre digo, a cura é resultado da soma dos meios naturais com os meios sobrenaturais. Quais são os meios naturais? Os recursos naturais. Ciência, medicina, tecnologia, remédios, fármacos, tratamentos, tudo isso, meios naturais. Mais, adição, mais meios sobrenaturais. Quais são? Fé, oração, sacramentos, vida de santidade, confiança, entrega total nas mãos do Senhor. Meios naturais mais meios sobrenaturais é igual a cura e libertação. O Senhor voltou. Não esqueça não a sua pergunta. O Senhor voltou no tratamento do câncer, contra o câncer na próstata, fazendo quimioterapia. E aí o médico se surpreendeu com a reação, com o desenvolvimento, com a evolução, e disse, quero fazer novos exames. Na verdade, a involução da doença, né? A involução da doença e a evolução do quadro positivo dele. Com certeza.
o mal involuindo e a graça evoluindo na vida dele. Sendo alcançada. Sendo alcançada. E ele sendo plasmado e alcançado por essa graça. E aí, quando o médico repetiu todos os exames, em resumo da ópera, o homem estava curado. Curado. Constatado cientificamente. Uhum. Padre, é muito forte. E o senhor já teve, claro, dezenas de outros, centenas de outros testemunhos, né? Agora mesmo, na missa com orações última, um irmão nosso, chamado José Avelino, de Santa Luzia, que canta no grupo da Renovação Carismática Católica, de Santa Luzia, no Sabugi. Ele estava perdendo a voz. Estava perdendo a voz. Já não conseguia falar normalmente, já não conseguia pregar normalmente, já não conseguia cantar os louvores do Senhor. E no momento que a gente disse assim, diante do Senhor, porque quem cura é Jesus, meu irmão. Quem salva é Jesus. Eu tenho ciência disso. Nem adianta querer me instrumentalizar. Nem adianta querer que eu olhe para a esquerda, para a direita. Não, eu olho para Cristo. Quando eu disse, coloque a mão onde está mais dolorido, onde você mais precisa de uma graça, ele colocou a mão na garganta dele. E aí fez a oração, foi dormir, a missa terminou 1h da manhã, e quando foi no outro dia, quando ele estava escovando os dentes, saiu uma secreção verde, aveludada e verde. Que nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido. Inclusive, ele contou ao vivo no meu programa radiofônico Igreja de Missão. E aí, quando essa secreção saiu, ele notou que a voz dele foi retomada. Sim. Foi retomada. E ele abriu a boca, sentiu o timbre normal, o tom normal dele, o poder volumoso da voz, e ele começou a cantar. Até para teste, né? Para saber se realmente aquilo engraçado que ele me disse, e falou no testemunho, que começou a cantar músicas de tons altos. Sim. Para ver se realmente a cura tinha chegado. Se tinha alcançado o que ele era anteriormente. O que era anteriormente. E graças a Deus, ele está curado e libertado. Coisa boa. A fé realmente é muito forte e a fé tem atraído cada vez mais pessoas fiéis para essas missas de cura e libertação que o senhor tem celebrado no Cariri paraibano. Taperoá, logicamente, foi uma escolha pessoal sua ou foi uma escolha da igreja? Da Diocese de Patos. Da Diocese de Patos, para o senhor Nossa ir para diocese, nós temos uma média de 40 paróquias, a Diocese de Patos, e a gente pode ser colocado, ser transferido para qualquer uma dessas paróquias da Diocese de Patos. E o senhor foi para Taperoá, né? Isso mesmo. E a última missa agora, a mais recente, do sábado, quantas pessoas tinha reunido? O senhor começou lá atrás com 10 mil, 4 mil, e a última agora, a mais recente? 110 mil pessoas aproximadamente. 110 mil pessoas. Aí eu lhe pergunto, como assim, padre Fabrício? 110 mil pessoas em Taperoá, uma cidade que tem aí 15 mil. 17 mil habitantes. Como é isso? Como é que consegue? Meu irmão, vem gente de todos os lugares. Vem gente do norte, sul, leste e oeste. Gente de todas as regiões, micro-regiões do estado da Paraíba e de outros estados do Nordeste e até de outras regiões. Por exemplo, pessoas do Paraná, que vieram lá do sul do país, lá da outra ponta do mapa. De São Paulo e do Rio de Janeiro. Do Sudeste. Do Sudeste. Essas pessoas de São Paulo e do Rio, geralmente têm algum parente na nossa região, do Cariri paraibano, do estado da Paraíba. Essas do Paraná nunca tinham vindo de forma alguma no Nordeste. Não conheciam de jeito nenhum o Nordeste brasileiro. Mas aí entra uma coisa que não tinha naquele seu tempo, quando o senhor começou lá em São Mamede, né? A chamada rede social. As redes sociais. Que é assim, tanto é para o bem como para o mal. Mas vamos falar só do bem, que nossa conversa aqui é sobre o bem, não é sobre o mal. E elas o poder de propagação, o poder de reverberação, de ressoar aquilo que você fala nas redes sociais. É incrível, é impressionante. Tem um vídeo nosso. Eu ainda não tinha redes sociais. Sim. Eu não sei se eu posso falar de outra emissora. Não, pode falar. Diário do Sertão. Certo. Diário do Sertão lá de Cajazeiras. Meu amigo Peterson. Isso. Eu dei uma entrevista, no final ele disse, padre, faça aqui uma mensagem final para todos que estão conosco. Eu fiz, eles fizeram um recorte e jogaram esse recorte.
Meu irmão, 43 milhões de visualizações. Estou falando mil, não. Eu sei. Milhões de visualizações. Muito forte, muito forte, muito forte. Interessante que onde eu chego, por exemplo, eu sempre celebro, e vou celebrar agora dia 14, agora desse mês de setembro, em São Paulo, uma missa para os nordestinos. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo, especificamente em São Caetano do Sul, na paróquia Nossa Senhora das Graças. Para todos os nordestinos. Uhum. E onde Só que está em primeira mão, né? Aqui. Primeira mão, primeira mão. Certo. Primeira mão. Certo. E onde eu chego, aí, o senhor é padre? Sou. O senhor é aquele padre que diz, diante de Jesus, de joelhos, diante dos problemas em pé, e quem tem fé permanece em pé? Sou eu mesmo. Vi o vídeo do senhor. Eu fui testemunho disso. A gente, antes de entrar aqui no estúdio, nós fomos ali a um restaurante e já tinha duas jovens, né, que fizeram questão de lhe cumprimentar, de fazer selfie, de fotografia no celular. Lhe reconheceram, não? Pelas redes sociais. Pelas redes sociais. As duas não me conheciam presencialmente. Uhum. Conheciam através das redes sociais. Então é um poder imenso. Jesus disse assim, o que vocês escutaram sob os telhados, proclame sobre os telhados. O que vocês escutaram embaixo, agora proclame em cima. Lá em cima. E hoje, qual é a melhor forma de proclamar em cima dos telhados o evangelho? Amplificar. Amplificar, através das redes sociais. Sem dúvida nenhuma. Dos meios de comunicação social de massa, de modo geral. Sem dúvida. Rádio, televisão, internet. Então, as redes sociais também impulsionam isso, potencializam isso, fazendo aquilo que Jesus disse no mandato missionário. Vão e anunciem o evangelho a todas as criaturas. Quantas vezes o senhor celebra uma missa por ano, essa missa de cura e libertação? São quantas vezes? Olha, como é um evento muito impactante para uma cidade de apenas 17 mil habitantes, mexe com tudo. Sim. Mexe com todas as estruturas. Todas as estruturas, todos os esqueletos sociais. 10 populações colocadas ali dentro, né? É verdade. Então, para eu não reduzir o meu ministério, apenas à dimensão de cura e libertação, porque eu tenho que cuidar das pastorais, eu tenho que cuidar dos movimentos, eu tenho que cuidar da administração. Celebrar as missas. Eu tenho que cuidar da dimensão litúrgico-sacramental, a dimensão celebrativa. Eu tenho que cuidar do encontro com os doentes, com os enfermos, com os idosos, com os necessitados. Eu tenho que estar na zona urbana. Eu tenho 30 comunidades rurais. Eu tenho 31 comunidades rurais e 7 comunidades urbanas. Eu tenho 38 capelas, meu amigo. E o senhor visita todas elas? Todas elas. Então, eu não posso me dar o luxo de reduzir meu ministério só uma missa com oração de cura e libertação. Por isso que eu só celebro uma vez por ano. E tem toda uma estrutura envolvida nisso, né? Desde a segurança. Olha, a gente tem o apoio do SAMU, da Polícia Militar, da Polícia Civil, temos o apoio dos bombeiros militares e dos bombeiros civis, temos o apoio de todas as secretarias do município de Itaperoá, da Prefeitura Municipal de Itaperoá, nós temos o apoio logístico de muita gente e fora os principais, os voluntários. São mais de 600 voluntários envolvidos diretamente na organização e estruturação desse evento. Não é um evento que se reduz a uma missa, né? Tem toda uma celebração. São 49 dias de preparação. 49 dias de preparação. Mas no dia mesmo da missa de cura e libertação, começa que horas e termina que horas? Começou 10 para as 4 da tarde. Nós tivemos o texto da superação. Depois tivemos o texto dos combatentes. Depois tivemos a sessão de testemunhos de graças alcançadas. Depois tivemos um louvor. E a missa propriamente dita começa às 19 horas, 7 horas da noite. E ela se concluiu 1h da manhã. Ninguém arredou o pé. Impressionante. É algo sobrenatural. Ninguém tirou o pé, ninguém arredou o pé, ninguém saiu. Não houve um incidente, não houve um acidente, não houve uma ocorrência policial, não houve nenhuma entrada no Hospital Geral Itaperoá. Pasme, é algo incrível
sobrenatural. E depois da missa, depois de encerrada oficialmente, o senhor ainda continua atendendo, recebendo pessoas? Continuei até 5h30 da manhã. Então o senhor não dorme, né? Não dorme. Tem um amigo meu que dizia, é indormível. Mas é assim, é de coração. Não é obrigação, é de coração. Não. É com energia, é com vitalidade, é com entusiasmo, é com empolgação, é com vibração e, sobretudo, com muito amor. Claro que isso é um processo de cansaço também. Nós somos seres humanos, tem um cansaço nisso tudo. O trabalhador normal passa assim 12 horas em movimento, já está cansado, querendo assim um sofá, uma cama, assistir uma televisão, relaxar e esquecer da vida. Mas o senhor, na sua condição de sacerdote, virando de 7 da noite, eu não vou nem colocar o resto do dia, que eu sei que o senhor também está acordado, mas de 7 da noite às 5 da manhã, quantos dias para se recuperar? No outro dia não pude me recuperar, não. Não? No outro dia era domingo. Já estava... Dia do Senhor, tinha que celebrar a missa, meu irmão. Tinha que celebrar a missa. Tinha que celebrar Dies Domini, dia do Senhor. Dia do Senhor. Dia da Eucaristia. Exatamente. Muitas pessoas acham que a gente reduz a nossa ação pastoral missionária a essa celebração. Não. Aqui é um momento que se perpetua, que se prolonga, que tem os seus frutos uma vez por ano. Mas eu tenho que celebrar, eu tenho que atender as pessoas, eu tenho que ministrar os sacramentos, eu tenho que ter a vida pastoral, a vida litúrgica, a vida missionária, os encontros formativos. Há pouco eu dava aula na Escola da Fé, eu fiz uma Escola da Fé lá na paróquia. Então, a vida dinâmica. Eu gosto do movimento. Explique para a gente como esses textos. O senhor falou texto do combatente, tem outros textos que o senhor também comanda, né? Que celebra. O texto da superação é a marca da nossa paróquia. É tanto que a nossa paróquia ela é chamada de solo da superação. Lá você encontra forças para você superar as adversidades, as tribulações, os problemas, os sofrimentos da vida, que todos nós temos, pelos quais todos nós passamos. O texto da superação, ele nasceu de um milagre. Tinha um senhor chamado seu Paulo Nogueira, da cidade de São Momede, do conjunto Beira Rio, o Nilson Oliveira, em São Momede. Ele foi desenganado pela medicina. Ele foi liberado para, entre aspas, morrer em casa. Ele estava com cirrose. Deixa eu ser redundante aqui. Cirrose hepática. O meu irmão que é médico disse, toda cirrose é hepática, meu irmão. Mas só para ficar mais claro. E ele foi desenganado pela medicina. E eu fui convidado pela ministra, dona Marli, para ministrar a unção dos enfermos sobre ele. Antigamente... Extrema-unção. Isso, meu filho. Muito bem, muito bem. Eu ia tirar uma brincadeira com você, viu, Hermes de Luna? Como você é do Antigo Testamento, você entende bem. Não sou tão novo assim, não. Quando eu estava ministrando a unção dos enfermos, eu estava sentado sobre a cama na qual ele se encontrava. Deus colocou no meu coração uma frase muito forte. Deus quer, Deus pode e Deus faz. Quando eu me levantei da cama, veio um versículo bíblico. Aqueles que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. Até então não sabia exatamente que era o Salmo 126, versículo 5. Aqueles que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. E aí eu fui para casa, e isso foi num sábado, quando foi na quarta subsequente, na quarta posterior, eu estava celebrando a Semana Nacional das Famílias. Celebrações nas ruas, pequenas celebrações, pequenos círculos bíblicos nas ruas. Quando eu estava celebrando pertinho da casa dele, do seu Paulo Nogueira, lá vem seu Paulo Nogueira com um tamborete na cabeça. Um banquinho na cabeça. Eu olhei, arregalei os olhos, fiquei surpreso, extasiado. Meu Deus, o que aconteceu com esse homem? E fiquei louco para a celebração terminar, para eu me dirigir a ele e saber o que aconteceu. Que o homem se levantou. Quando terminou, eu fui ao encontro dele. Seu Paulo, o que aconteceu? Depois daquele óleo que o Senhor colocou, eu me levantei. E Deus me curou. Ele já estava entregue. Não, ele foi desenganado pela medicina. Desenganado pela medicina. Totalmente entregue. Inclusive, no videozinho que eu gravei,
Promessa de Superação, é o nome da música, Promessa de Superação, tem exatamente eu ministrando a unção dos enfermos nele sobre uma cama. E aí musicaram o texto da superação. Eu não canto. Era isso que eu ia perguntar. O senhor é compositor? Não, eu nem canto, nem não. assobio, meu irmão. Não. Eu nem canto, nem assobio, nem canto. Mas um jovem da paróquia onde eu estava, São Momed, ele musicou, me apresentou a música. A música era feita de uma estrofe e um refrão. Eu disse, não, a música tem que ter pelo menos 2 estrofes. E aí nós compusemos a segunda estrofe da música. Olha, já aflorou a veia de compositor. Já aflorou. E seu Paulo Nogueira está são, sadio e salvo. Graças a Deus. Deus fez um milagre na vida dele. E aí nasceu o texto da superação, que eu rezo todas as terças-feiras em Itaperuá. É o nosso momento mais alto na vida ordinária da paróquia. É público, aberto ao público? E transmitido pelas redes sociais. Quantas pessoas o senhor consegue lá reunir nesse texto? Normalmente, é uma média? Não. Ele acontece toda terça-feira, a igreja fica cheia. Certo. A igreja fica cheia. A igreja fica com muita gente toda terça-feira. E temos um público imenso nas redes sociais. Nas redes sociais, né? Seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram. Nas 3 plataformas digitais. Então, acontece toda terça-feira e lá acontecem muitas graças. Padre Fabrício, a fé é capaz de curar qualquer coisa? Tudo que for da vontade de Deus, para Ele nada é impossível. Para Ele não há barreiras, não há obstáculos, não há empecilhos. Não há portas que Deus não possa abrir. E não há portas que Deus não possa escancarar quando assim estiver nos planos dele, nos projetos dele e nos desígnios dele. Para aquele que crê, a vitória já aconteceu. Padre, a igreja passou por diversos momentos e foi testada de diversas formas. As transformações sociais estão aí para comprovar o que eu digo. Ela ainda resiste, ela está sendo renovada. O público que o senhor vê nas suas missas é um público que vem se renovando com jovens? Olha, nós temos um público bastante diversificado, bastante heterogêneo, mas Jesus colocou em Mateus capítulo 16, versículo 18, que as portas do inferno nunca prevaleceriam sobre a igreja de Cristo. As portas do mal nunca prevalecerão sobre a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas fragilidades, das vicissitudes pelas quais nós passamos, das intempéries que nós enfrentamos, apesar dos nossos limites, das nossas fraquezas humanas, ético-morais, pode ter certeza, meu irmão, a igreja nunca vai ser destruída, nunca vai ser derrubada, porque a igreja, acima de tudo, ela é nossa, mas sobremaneira é de Deus. E o que Deus cria, ninguém destrói. Eu costumo dizer, quase que um conceptismo literário, que o que Deus levanta, ninguém derruba. O que Deus faz, ninguém desfaz. O que Deus constrói, ninguém destrói. E o que Deus honra, ninguém mancha. Por isso, pode ter certeza, somos frágeis, somos débeis, somos ambíguos, somos pecadores, somos limitados. Mas a igreja é nossa, mas é sobretudo de Deus. E o que Deus faz, ninguém desfaz. O senhor disse que vai celebrar uma missa de cura e libertação. É a primeira vez que o senhor sai da Paraíba para fazer uma celebração? Não, já há algum tempo eu celebro com uma outra tonalidade, que o encerramento do Cerco de Jericó, em São Paulo. Em São Paulo. Em São Paulo, em São Caetano do Sul. Esse ano vai ter uma outra temática. Eu vou celebrar o Cerco de Jericó na sexta, dia 15, mas a novidade é o dia 14, uma missa voltada para a santificação de nossas raízes histórico-culturais, nós, nordestinos. Vai ser a primeira vez que nós vamos celebrar com esse alvo, com essa destinação. Uma missa, claro, aberta para todos, porque a missa é universal. Universal. A palavra católico quer dizer universal. Isso. Uma missa aberta para todos, mas com uma destinação bem específica para os nossos irmãos nordestinos que moram na região sudeste. Eu fiz essa pergunta porque eu quero encaixar aqui, ser um gancho da próxima, que é, o senhor já pensou em sair da Paraíba?
Meu irmão, de verdade, Hermes, eu estou nas asas do Senhor. Nas asas do Senhor. Aonde Ele mandar, eu irei. E onde Ele quiser que eu esteja, eu estarei. De verdade, eu me entrego nas mãos do Senhor. Eu vou parafrasear Nossa Senhora, minha mãezinha, em Lucas 1, 38, quando ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa vontade, segundo a vossa palavra. Eu estou aqui, entregue, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, como um passarinho nas mãos do meu Senhor. Sua mãe ainda é viva, não é? É viva. É viva. Quando ela olha para o padre Fabrício e imagina aquele menino que ela lutou para a socialização lá atrás, o que é que ela fala? Minha mãe é uma mãezona. Com ela eu aprendi a andar de bicicleta, com ela eu aprendi a estudar, com ela eu aprendi a respeitar as pessoas, com ela eu aprendi a me comprometer com aquilo para o qual eu me destino. Com ela eu aprendi a amar o próximo. Com ela aprendi a dirigir um carro. Com ela eu aprendi a rezar. Com ela aprendi tudo. Abaixo de Deus, minha mãe é o reflexo da bondade infinita para a minha vida. E ela é a mãe muito presente. Você tem ideia, quase todos os finais de semana ela está lá comigo em Taperoá. Ela mora em Patos, ela se desloca de Patos a Taperoá. E ela continua me exortando. Ela continua me exortando, puxando a minha orelha. Continua me aconselhando e eu escutando. E tudo que eu vou fazer, eu combino com minha mãe. Uhum. Eu combino e ela tem uma sensibilidade incrível. Uma sensibilidade incrível. E com ela, eu sou padre porque tem um selo indelével, um selo que não se mancha, não se apaga, não sai, mas com ela eu sou, sobretudo, o filho amado, Fabrício. Uhum. E ela, quando é para reclamar, reclama, quando é para orientar, orienta, quando é para elogiar, elogia, quando é para aplaudir, aplaude, mas ela não se envaidece com nada, não. O negócio dela é a ortodoxia, é a linha certa e reta. Das suas celebrações. É o meu grande né? amor, é minha mãe. Certo. Esse texto dos combatentes que o senhor falou. Esse texto dos combatentes é de um instituto da irmã, da freira Kelly Patrícia, do Instituto Hesed, o Instituto de Fortaleza. Esse instituto é fortíssimo. Pra você ter uma ideia, eles têm quase 2 milhões de seguidores no Instagram do Instituto, da irmã Kelly Patrícia. E, de repente, esses irmãos me deram a honra de vir a Taperoá, participar da missa com orações de cura e libertação. A primeira vez eles participaram esse ano. 2 irmãos do Instituto Hesed. Agora, recente. Agora, a primeira vez que eles vieram a Taperoá e participaram da missa com oração de cura e libertação. Foram convidados ou descobriram? Meu irmão, teve uma ponte, um interlocutor, o irmão Ironis Pudário, que é um missionário muito famoso no Brasil e internacionalmente falando, e ele falou para a irmã Kelly Patrícia, lá em Fortaleza, sobre a nossa missa. E a irmã, ela se interessou e ela enviou esses 2 missionários. E eles rezaram o texto dos combatentes de São Miguel Arcanjo. De São Miguel Arcanjo. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Eles rezaram das 17 às 18 horas, antecedendo e preparando a Santa Missa com orações de cura e libertação. Um momento de muita graça, a presença dos 2 missionários, dos 2 irmãos do Instituto Hesed. Eles ficaram impactados também, porque eles colocam numa live quase 1 milhão de pessoas simultaneamente. Mas uma live é uma coisa. Uma live é uma live. Porque está todo mundo conectado, cada um na sua casa. Na sua casa, né? no seu conforto. Isso. Você né? sair daqui para Taperoá, que eu sei que muita gente sai de João Pessoa para Taperoá. Muita gente. Eu não tenho ideia assim, mas são no mínimo uns 300 quilômetros, não é isso? Exatamente, é por aí. 300 quilômetros. Eu não tenho daqui. exatamente a precisão. 300 a 400 quilômetros. Exatamente. Para Taperoá. E sai muita gente daqui para aí, né? Exatamente. Então eles ficaram impactados porque uma coisa é a live. Cada um no seu conforto, domiciliar, doméstico.
Quando eles olharam ali, ficaram assustados. Um mar de gente. Um mar de gente. Eles ficaram entusiasmados, os olhos brilhando, os olhos dele brilhando, muito alegres, muito fervorosos, muito simpáticos, acessíveis às pessoas. Só que ele disse no final, meu Deus do céu, esse padre é meio doido. Terminou a missa, ele vai ali para o meio do povo para falar com as pessoas. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eles foram embora. Mas ele não só acostumado com esse... O senhor desce do altar e vai caminhar no meio da multidão? No meio da multidão. Primeiro com o Santíssimo Sacramento. Certo. No momento do translado do Santíssimo Sacramento. E depois, após a bênção final, eu fui mesmo para conversar com as pessoas e escutar as pessoas. Porque o Santíssimo Sacramento tem todo um respeito, toda uma liturgia. Uma liturgia, um decoro. Onde ele vai passando, as pessoas baixam a cabeça, reverenciando, adorando. Não é? Isso. Mas o senhor, sem essa liturgia, andando no meio da multidão assim, o senhor nunca temeu nada, não? Meu irmão, eu sou DDD. Sabe o que é um DDD? Doido de Deus. Certo. Eu sou um doido de Deus. Às vezes, é isso que minha mãe reclama. Você, às vezes, é meio inconsequente. Você, às vezes, é meio intempestivo. Você é impulsivo. É porque gente, para fazer o mal, tem em todo lugar, né? Todo lugar. Essa é a preocupação de mãe. É a preocupação de minha mãe. E você não deve agir assim de forma impulsiva, não. Mas é aquela coisa do fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo, quando dá, a gente vai, a gente se atreve e nós nos tornamos atrevidos, ousados, criativos, no bom sentido, audaciosos, encorajados no Senhor, porque tirando a coragem no Senhor, nós somos medrosos, mas no Senhor tudo posso naquele que me fortalece. E a gente vai mesmo. Padre, na sua visão, qual é o futuro da Igreja Católica no Brasil? Eu acredito que a Igreja Católica, ela sempre vai ter uma inserção social muito forte, uma inserção sociopolítico-econômica muito forte, mas também vai ter uma outra dimensão, a dimensão mais carismática da fé. Mais carismática da fé. Eu não acredito que o conservadorismo e o rubricismo litúrgico prevaleçam muito. Eu acredito que nós vamos ter a dimensão socio-caritativa e a dimensão pneumática, a dimensão carismática da efervescência neopentecostal da nossa fé. Eu acredito mais nesses dois braços, o braço socio-caritativo e o braço carismático. Esses dois braços abraçando cada fiel. Não acredito muito que o tradicionalismo exacerbado, o rubricismo exagerado, o liturgismo excessivo, eles possam prevalecer, não. Pelo que eu conheço do meu povo, eu acredito mais no braço sócio-caritativo e no braço carismático, e a igreja vai, com esses dois braços, vencendo, desbravando, desmatando, abrindo caminhos, abrindo espaços e continuando sua trajetória rumo ao céu. O senhor já pensou em celebrar uma missa dessa de cura e libertação aqui em João Pessoa, que é a maior cidade do estado, é a capital, onde tem milhares e milhares de pessoas vindas do interior, morando aqui? Se Dom Delcio me convocar, eu venho. Fora a brincadeira, isso é tudo uma questão de se dialogar, de conversar, mas... Tudo tem sua hora, né? Tudo tem sua hora, tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. E nós estamos à disposição total, onde o Evangelho tiver abertura para ser pregado e anunciado, eu estarei. Seja aqui, seja em qualquer outro local. Agora mesmo vamos celebrar em São Paulo, então, no Paraná, em Curitiba, nós na TV Evangelizar, na Rede Vida fizemos, onde tiver abertura para o Evangelho ser propagado e pregado, nós estaremos. A gente falou aqui que tudo tem sua hora. Pessoas enfermas, naturalmente, procuram a cura também, para reforçar vamos dizer assim, a prática científica, a prática médica, procura a cura para esse reforço. Tem pessoas que é chegada a hora que o Senhor chama essa pessoa. Há uma certa decepção dos familiares dessas pessoas por a cura não ser atendida,
Ou isso fortalece ainda mais a fé dessas pessoas? Num primeiro momento, perder um ente querido é algo muito doloroso, muito impactante. No primeiro momento, há uma incompreensão. Muitas dúvidas, incertezas, inseguranças. Depois, as pessoas vão vivendo o luto, vão assimilando melhor, ruminando melhor a ideia da morte, e a fé, ela entra poderosamente, de uma forma profícua, para consolar essas pessoas. Vai sendo reconstruída, recosturada. Tudo vai sendo reconstruído, as pessoas vão entendendo. É interessante que a fé, ela nos incorpora ao mistério do Cristo crucificado. Muitas pessoas pensam que nós que celebramos missa com orações de cura e libertação, a gente só prega um Cristo glorioso. E eu digo para você, existe Cristo na glória separado do Cristo crucificado? Claro que não. O mesmo Cristo glorioso é o mesmo Cristo crucificado. Pelo amor de Deus. Parece que nós somos nécios. Parece que nós somos ignorantes. Não. Nós pregamos o Cristo glorioso chagado, com cicatrizes, com chagas, com feridas, com ferimentos. Então, as pessoas que vivenciam essa dor, elas vão experimentando o que São Paulo disse no Corpus Paulinos da carta a Timóteo. Se com ele sofremos, com ele seremos consolados. Se com ele padecemos, com ele reinaremos. Se com ele choramos, com ele seremos confortados. E se com ele morremos, com ele ressuscitaremos. Então, quando a gente olha, se incorpora ao Cristo crucificado e glorioso, nós vamos ressignificando a dor, ressignificando a morte, ressignificando a perda, ressignificando a doença, ressignificando o sofrimento. Eu vou completando na minha carne o que faltou nas tribulações de Cristo em favor de seu corpo místico, que é a igreja. Eu ofereço minha dor como sacrifício agradável a Deus, como um sacrifício agradável a Deus pela santificação de todos os membros da igreja, de todos os membros da humanidade. Portanto, a dor ganha um novo sentido quando nós a olhamos com os olhos da fé. Padre, para a gente encerrar, já que chegou o nosso tempo também, para a gente encerrar esse podcast especial, desde já agradecer imensamente o senhor, um ser humano ungido totalmente, e agradecer a sua presença, suas palavras. Eu queria que o senhor encerrasse esse podcast de uma forma muito especial, fazendo uma bênção para as famílias, que são a argamassa da sociedade. Meu irmão, minha irmã, que Deus possa abençoar poderosamente a família de cada um de nós. Que a nossa família ela se torne um santuário de fé, de partilha, de união, de comunhão e, sobretudo, de muito amor. Que sejam derrubadas todas as barreiras que há na sua família, barreiras que isolam, barreiras que afastam, barreiras que nos fecham num mundo hermeticamente fechado, barreiras que nos separam uns dos outros. Que a sua casa seja um santuário, um templo sagrado de alegria, de comunhão, de saúde, de longevidade, de bênçãos, de prosperidade e, principalmente, de muitas felicidades. Que Deus abençoe cada família que nos acompanha agora. Que Deus derrame uma chuva de bênçãos sobre todas as nossas famílias. Saúde, paz e felicidades. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Muito obrigado, Padre. Muito obrigado mesmo. Assim, é emocionante esse podcast
para mim, todo respeito, toda a honra à sua missão aqui na Terra. Muito obrigado mesmo pela presença. Creia no Senhor Jesus, serão salvos você e toda a sua família. Obrigado. Muita luz, muita paz e muitas bênçãos. Com certeza. Não se esqueça, é graça divina começar bem. Graça maior é persistir na caminhada certa. Mas a graça das graças é não desistir nunca. Nunca desista de sua fé. Com certeza. Força e vitória. Força e vitória. Sempre, sempre, sempre. Tá bom, gente, olha aí, encerramos aqui esse podcast. A gente passaria aqui o dia inteiro, 24 horas, conversando com o padre Fabrício Timóteo, essa pessoa exemplar, excelente missionário, e Deus escolhe as pessoas certas para essa missão, com certeza. Siga nosso podcast, compartilhe, aproveite, acesse o nosso site, foradoeixo.rec.br, aqui embaixo o nosso site. Também aproveita, dá o like aí no nosso podcast, foradoeixo.rec. Compartilhe esse e os outros podcasts que estão postados aí na rede social e também se inscreva aí no nosso canal do YouTube, tá bom? A gente volta com um novo podcast, um novo episódio por esses dias aí. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou.